Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz bastante tempo que eu não mando nada aqui no canal. A ideia do canal não é autopromoção, né? Quando a gente começou a fazer as lives lá, o Andrade e eu, meses atrás, a gente tem ideia mesmo de falar sobre Cristo. A gente deu uma parada por conta do dia a dia da gente, né? Do trabalho, eu principalmente troquei de empresa e aí a coisa ficou bem complicada, né? Mas vamos tentar com o tempo, a gente andou conversando, tentar com o tempo retomar esses bate-papos que sempre foram muito enriquecedores até para mim, né? Para nós no geral, por conta da questão de se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, né? Então a gente tinha esse engajamento, né? De preparar material para vocês. Faz um tempo que a gente não consegue fazer. Mas já estamos estudando, conversamos outro dia brevemente sobre isso, de fazer, né? Trocamos uns WhatsApps aí a respeito. Mas eu queria conversar com vocês hoje, que é um vídeo que eu fiz, ou dois, acho que no máximo, falando de Pensando Junto, sobre um cenário que eu tenho visto frequentemente, né? Que é a busca do Messias dentro das nossas igrejas. Nossa igreja que eu falo não é a igreja que eu sou filiado, mas na igreja como um todo. Como a gente tem perdido muito o tempo buscando pessoas que possam ser os nossos messias pessoais, né? E isso não é só uma visão cristã, né? Se a gente for olhar o contexto político também, que é algo que eu gosto muito de me aprofundar, a gente vota achando que aquela pessoa em específico irá resolver o nosso problema, né? Resolver de forma messiânica, né? De forma messiânica como um enviado, aquele que vai resolver a situação. Mas quando a gente vai falando no contexto de igreja, e o importante que eu quero trazer essa reflexão para a gente pensar hoje, a gente fala sobre o contexto de igreja, a gente está falando sobre aqueles master powers, né? Apóstolos, bispos, pastores em específico, que têm tomado o lugar de Deus na adoração de muita gente. Isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? A admiração, ela tem uma barreira muito importante, que é admirar, né, se espelhar, usar um exemplo disso bíblico de Eliseu e Elias, que se espelhou em Elias, mas ele era servo de Deus, né? Ele era um ajudador de Elias, e ele entendia que aquele propósito de tudo que eles faziam era para Deus, e por Deus tudo aquilo acontecia porque tem aquele contexto de servir a Deus, né? De estar com Deus especificamente no seu ministério, né? Servindo a Deus como Elias serviu, Eliseu também o quis, né? Quando a gente olha outros exemplos bíblicos, a gente olha para Paulo, né, com Timóteo. Timóteo espelhava Paulo. Inclusive, Paulo diz a Timóteo: sedes meus imitadores, né, tá nas cartas, como eu sou de Cristo. E é uma correlação de realmente olhar para Paulo como alguém que imitava a Cristo nos seus gestos. Eu comecei a ler um livro, depois que eu terminar eu vou falar um pouquinho sobre ele, se os irmãos se interessarem. Mas o que eu quero trazer de reflexão hoje é: cuidado para não estar procurando o Messias por aí, né? O Messias que a gente procura está lá no livro de João 1:29, que espelha, né, que faz referência à primeira Páscoa aqui, se você tiver curiosidade de ler, e eu acho que você deveria ler para não aplicar tudo como sumidade do que eu estou dizendo aqui. Capítulo 12 de Êxodo, onde é instituída a primeira Páscoa. Existe lá um rito que foi constituído, mas aquele cordeiro fazia reflexo, fazia sombra a esse cordeiro que João Batista fala quando vê a Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Messias. É esse para quem nós devemos orar, é esse para quem nós devemos veneração, é esse que nós devemos servir, é esse que nós devemos buscar, é esse que nós devemos estreitar relacionamento. O problema é que a gente agora elegeu intercessores, né? Pessoas que intercedem a Deus por nós. Na realidade, nós precisamos de intercessores. Eu tenho pessoas que oram por mim e sou muito grato por isso. Mas a minha relação com Deus também deve continuar estreita. Eu não devo achar que porque uma pessoa ora ou outra pessoa ora, eu vou conseguir uma vitória, uma determinada situação, simplesmente pela oração alheia. Eu preciso me engajar nas minhas metas, eu preciso buscar a Deus, estreitar esse relacionamento,
Porque o Messias só existe um, é Cristo. É esse que pode solucionar o meu dia a dia, é esse que pode me trazer paz nos momentos de dificuldades como esse que nós estamos vivendo ainda, né? Eu estava conversando com a minha esposa agora. 1 ano, gente. 1 ano com as mesmas discussões. Eu estou partindo pro meu segundo aniversário confinado. Deve acontecer assim, sim. Acho pouco provável que abra. Espero e quero que isso aconteça, que os comércios reabram ainda dentro do mês de abril, depois da próxima segunda-feira, né, dia 11. Mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça, né, por conta do cenário que a gente estava vendo. A gente estava conversando faz 1 ano nessa discussão. E a gente está esperando que os políticos resolvam, né? Eu, como eu disse, gosto bastante de discutir política, mas eu não acho que sejam os políticos que vão resolver o cenário total. Eles têm a parcela de responsabilidade, nós também. Mas o nosso Messias, que é o Cristo, que é o nosso que nós servimos e hoje comemoramos a Páscoa, esse nosso Redentor, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na minha concepção, é quem vai, através da sua misericórdia, nos dar alívio nesse momento e trazer a solução para esse cenário também. Nós devemos muito, como igreja, aclamar a Cristo, não ficar atrás dos nossos Messias pessoais. Não existe um Messias pessoal no sentido de achar Messias no mundo, né? E quando eu falo no mundo, é no nosso mundo secular mesmo, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Não vai ter Messias lá. O Messias, nosso Messias pessoal, é o Cristo que morreu na cruz por nós. Amém? Eu tenho visto alguns vídeos na internet, né? Tem chegado alguns materiais, é de assustar as coisas que estão acontecendo por aí. Né? A forma com que as pessoas têm levado o evangelho, a forma como que as pessoas têm idolatrado de tal ponto. Uma cantora X por aí fizeram uma celebração. Esse vídeo é estarrecedor. Se procurar no YouTube você vai ver. Fizeram uma celebração na igreja, onde a igreja pedia perdão para esta pastora. E que a igreja representava o Brasil, que devia perdão a ela pelos seus trabalhos. Gente, a gente está chegando num cenário absurdamente louco, né? A gente está venerando pessoas e substituindo a Deus e a Cristo por estas pessoas. Até quando que nós vamos? Né? João Batista, quando recebia algumas honras, ele falava de Cristo, gente. Quando a gente recebe as honras, né, e de vez em quando a gente às vezes é honrado por alguma coisa que nós fizemos, e quando está relacionado à obra de Deus, então, cara, em todo momento a gente tem que agradecer a Deus e glorificá-lo. Né? Não fui eu que consegui sozinho pelos meus méritos. Se não tem Deus na minha vida, como é que eu faço? Né? Estamos chegando num cenário completamente difícil, né? Um cenário completamente complicado e não existem Messias. Só existe um Messias, que é Cristo, o Filho de Deus. Hoje é um domingo de Páscoa, é para esse Messias que nós deveríamos dedicar a nossa adoração. Se você acha que seu pastor está acima de você, no sentido de aproximação para com Deus, cara, dobra teu joelho e vai buscar Deus. Deixa desse negócio de achar que você não pode ter, ou não deve ter, ou não consegue ter uma vida espiritual próxima de Deus. Não é isso, cara. Não existe um Messias de púlpito, não existe um Messias que diz que é com ele que você tem que falar. O Messias que existe é o Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirar pecado é mais amplo do que você possa imaginar. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em pecados específicos. É todo o pecado. É toda a situação. É esse que você precisa se aproximar, é desse que você precisa se encher, é desse que você precisa melhorar a sua relação pessoal. Né? E eu não estou pregando aqui contra pastor, não estou falando mal de liderança, de forma alguma sou liderado. E tenho respeito, e muito respeito pelos meus líderes. Mas o que eu estou falando aqui é de estreitar relacionamento com Deus. É por isso que a gente está na igreja, é por isso que a gente serve como igreja. É para Deus e por Deus. É por dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, vamos deixar esse negócio de achar que existem sumidades. Existem pessoas que são responsáveis de liderar as igrejas que nós frequentamos, sim, e são colocadas por Deus lá, sim. Só que o meu relacionamento precisa ser estreito com Deus. É com Deus que eu preciso me relacionar. É com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que nós devemos relacionar. De novo, quando a gente olha para a cruz, a gente tem que olhar para a cruz como uma cruz vazia, porque o Cristo que nos salvou já não está mais lá. E nós não servimos a cruz. E a cruz, em específico,
nada tem de benéfico. O benéfico foi aquele que foi pregado na cruz. Ok? Tá claro para você hoje? A gente pode ter lideranças espirituais, pessoas que lideram nossa igreja, que a gente deve respeito, sim. Mas a finalidade de nós estarmos lá é para adorar e buscar o Cristo. Amém? Então pense nisso. Não tem Messias por aí. Só tem um Messias, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tira o pecado do mundo. Deus abençoe sua vida e que essa reflexão te faça pensar um pouquinho mais sobre quem é o motivo real do seu culto, da sua adoração e quem você realmente deve buscar, tá bom? Então, os textos que eu me baseio para a gente falar sobre um pouquinho do Pensando Junto de hoje, Êxodo 12, leia lá o capítulo todo, se você quiser, inclusive oriento a ler o 13 também, mais especificamente do versículo 1 ao 11 de Êxodo 12, fala sobre a questão da instituição da primeira Páscoa. E depois o capítulo 1, especificamente o versículo 29 de João, que fala sobre o Cristo, mas acho que vale a pena ler o capítulo todo, porque ele fala da importância de Cristo, até na visão de João, no livro de João, e a expressão de João Batista. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima Páscoa, pensando junto em Cristo. Amém? Deus abençoe.